Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane, para mais duas questões aqui no canal. Nesse vídeo, vamos iniciar com essa seguinte questão de geometria plana. Sendo ABCD um quadrado e DE bissetriz do ângulo BDC, a área do triângulo BDE mede. Então, ele está dizendo que esse segmento DE é bissetriz desse ângulo BDC, desse ângulo aqui. Né? E ele pede a área desse triângulo BDE, tá certo? Bom, então, para calcularmos aqui essa questão, vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, vamos notar, né, que DB é a diagonal desse quadrado. Se é diagonal, esse ângulo aqui, nitidamente, é 45 graus. E como DE é uma bissetriz, esse ângulo é de 22,5 graus e aqui também é 22,5 graus, tá? Somando dá 45, bem como esse ângulo aqui, ó, é de 45 graus também, né? Então, note que quando nós queremos calcular a medida da diagonal de um quadrado, tomamos o lado dele, que é 8 neste caso, e multiplicamos pela raiz quadrada de 2. Então, L raiz quadrada de 2 é a diagonal de qualquer quadrado. Sabemos que o triângulo DEC é um triângulo retângulo, né? Eu tenho aqui o ângulo, 22,5 graus, tenho o cateto adjacente a ele, de 8 centímetros, mas não sei essa medida frontal a ele. E para que eu preciso dessa medida? Porque eu preciso, a ideia é a seguinte, é calcular essa medida aqui, ó, de B até E, que vai ser o lado do quadrado menos esse xzinho que eu preciso encontrar. E aí eu aplico aqui aquela velha formulazinha, né? Quando nós temos um triângulo e temos um ângulo e as medidas dos dois lados que formam esse ângulo, né? Então, a gente faz metade do produto desses lados vezes o seno do ângulo. E é isso que eu quero fazer. Mas eu preciso desse x, tá? E aí vem a tangente, né? Tangente de 22,5 graus, tá? Eu não sei quanto que é. Na verdade, eu me lembro, porque já fiz muitas questões com essa tangente. É raiz de 2 menos 1. Mas nós não temos obrigação de saber, né? De lembrar, de memorizar isso. Então, eu vou calcular aqui. A tangente de 22,5 pode ser calculada como tangente de 45 graus dividido por 2. Não é verdade? É 22,5. E isso tem uma formulazinha, ó. Vai ser 1 menos o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Vamos logo escrever para não perder tempo. Sobre 1 mais o cosseno de 45 graus. Também é raiz de 2 sobre 2. Pronto. Quando você vai fazer essa subtração e essa soma, você vai ficar com 2 menos a raiz de 2, tá? Tudo isso dividido por 2 sobre... Deixa eu fazer aqui direitinho. Sobre 2 menos a raiz de 2, perdão, mais. Tudo dividido por 2. Aí você divide, ó, 2 por 2. E o que vai sobrar é 2 menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 aqui sobre o radical maior, né? Esse único, na verdade. E aí, o que eu faço? Eu racionalizo. Racionalizando, eu vou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por 2 menos a raiz quadrada de 2, certo? Então, eu vou ficar aqui, ó, com 2 menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, porque eu vou ter fatores iguais. E aqui embaixo eu vou ficar com esta soma vezes, né, a diferença. Então, o produto da soma pela diferença vai dar 4 menos 2, que é 2, tá? Observe que esse número que você está vendo aqui, ó, 2 menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado é um número positivo. Esse 2 menos a raiz quadrada de 2 é positivo, tá? Então, eu posso simplesmente extrair raiz. Então, isso vai dar aqui 2 menos raiz quadrada de 2. E aqui embaixo, infelizmente, raiz quadrada de 2, né? Porque é um número irracional aí no denominador. Mas, novamente, eu vou racionalizar. E aí, multiplicando o numerador e denominador
pela raiz quadrada de 2, eu fico com 2 raiz quadrada de 2 menos 2. Tudo isso sobre 2, tá? Ora, mas se eu colocar esse 2 aqui, ó, em evidência, eu fico com 1 aqui, né? Eu divido por 2, que está lá embaixo. E aí sobra raiz quadrada de 2 menos 1, como dito anteriormente. Porém, agora com essa resposta, eu posso descobrir o x. Por quê? Porque eu sei a tangente de 22,5. Então, vai ficar assim, tangente, cateto oposto, dividido pela adjacente. E isso é raiz quadrada de 2 menos 1. Então, se eu já soubesse esse resultado, eu já viria para cá na questão, né? Ganharia um tempão. Então, o x é 8 raiz quadrada de 2 menos 8, tá? Mas o que me interessa é este número, 8 menos esse número aqui, tá? E isso é quanto, professora? Ora, vejamos quanto é o BE, né? Segmento BE vai ser 8 menos 8 raiz quadrada de 2, já estou subtraindo, mais 8. E isso vai te dar 16 menos 8 raiz quadrada de 2. Olha quem é BE. Sendo assim, gente, a área desse triângulo, né, em questão ficou mais simples. Eu tenho agora 1/2, aplicando a fórmula, né? Do primeiro ladinho aqui, ó, pode ser 8 raiz quadrada de 2, vezes o segundo lado, que eu descobri que é 16 menos 8 raiz quadrada de 2, que multiplica o seno de 45 graus, que é super fácil, né? De 2 sobre 2. E aí, você vai só fazer a conta agora, ó. Tá vendo esse 2zinho, essa raiz quadrada de 2, aliás? Vezes ela mesma dá 2. Tu divide por 2 dá 1. 8 dividido por 2, ó, vai te dar 4. Então, você vai ter 4 vezes 16, que é 64, menos 4 vezes 8, que é 32, raiz quadrada de 2. E aí, você aproximando aqui a raiz quadrada de 2, né, acredito que 1,4 mais ou menos, você vai encontrar aí a resposta 18,75 centímetros quadrados. E aqui está, né, a primeira resposta, que é o item A dessa questão, tá bom? Então, vamos agora para a próxima. Vamos lá, dar um zoom aqui e vamos ler essa questão. Se x ao cubo mais 4x menos 8 igual a 0, então se isso aqui é 0, então x à sétima mais 64x ao quadrado é, né? Então eu quero saber esse valor aí. Bom, para tanto, o que que nós vamos fazer? Vamos tentar manipular, né, essa expressão aqui a fim de encontrar isso aqui. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, bem, eu preciso de x à sétima, repara isso. Então, eu tenho que encontrar x à sétima, tá? Alguma relação aí que me dê x à sétima, alguma igualdade. Então, eu vou tomar x à terceira e vou isolar no primeiro membro, deixando no segundo 8 menos 4x. Pode ser assim? Pode, né? Mas para que eu obtenha x à sétima, eu vou tomar x à terceira, elevar ao quadrado para obter x à sexta e ainda multiplicar por x. Porque aí eu fico com x à sétima. É ou não é? Vocês vão ver já. Então, isso aqui é igual a 8 menos 4x ao quadrado também, né? Porque se eu elevar ao quadrado em ambos os membros, posso elevar só em um. E multiplico por x também. Tudo que eu faço em um lado, eu faço no outro. É uma igualdade, é uma balança, é um equilíbrio, né? Então, repara aqui, ó. Multiplicando, efetuando potência de potência, eu tenho x à sexta. Mas aqui, ó, tem a mesma base nesse produto. Então, eu somo os expoentes em seguida, obtendo o x à sétima tão desejado, né? E isso é igual. Vamos fazer essa distribuição aqui, né? Esse produto notável, vamos desenvolver. Vai ficar assim. 64 menos, ora, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes x, perdão, 8 vezes 8, 64. Mas por que eu falei x, hein? Porque eu estava pensando em já multiplicar pelo x que está ali fora, né, gente?
economizar um tempinho, tá? Então, menos 64x, que vai multiplicar o x aqui fora, ó, então fica x2 mais 16, x ao quadrado, mais que multiplicando pelo x que está aqui fora, ó, x ao cubo. Então, repara que o que eu quero, ó, é x à sétima mais 64x ao quadrado. E eu tenho isso aqui, ó, x à sétima. Vou levar esse garoto para cá, ó, que fica mais 64x ao quadrado, igual a 64x mais 16x ao cubo. Poxa, professora, mas aí não tem essa resposta, né? Isso aqui é uma expressão literal, né? Precisa de um número. A resposta é numérica, né? Então, a gente tem que trabalhar com alguma coisa aí para achar algo que esteja condizente com as respostas. Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, x à sétima mais 64x ao quadrado. Eu vou colocar em evidência, tá? 16x. Então, vamos lá. 16x vai multiplicar. Para dar 64x, tem que multiplicar por 4. Né? Para dar 16x3, tem que multiplicar por x2. Pronto. Eu preciso descobrir quem é esse garoto. Que soma é essa, tá? E aí, o que a gente faz? A gente vai voltar para cá, ó. Tá? E vai reparar o seguinte. X à terceira mais 4x igual a 8. Eu não quero apenas x ao quadrado mais 4. Então, eu vou dividir tudo isso aqui, gente, ó, por x. Cada um deles. Olha aí. É uma sacada legal? Então, 3 menos 1 vai ficar x ao quadrado. Não é? Mais, ó, x por x vai ficar só o 4. É exatamente isso aqui. Igual a 8 sobre x. Então, eu tenho o que eu realmente queria, né? Eu tenho esse valor x2 mais 4, ou 4 mais x2. Eu tenho, é 8 sobre x. Portanto, pessoal, x à sétima mais 64x ao quadrado vai ser 16x vezes 8 sobre x. Agora basta multiplicar, tá? Repare que x divide x dando 1 e 16 vezes 8 vai dar 128. E aqui está a segunda resposta. Então, a alternativa aí, né, vai ser a alternativa C, 128. Aqui você já sabe que na primeira questão deu 18,75 centímetros quadrados. E eu espero que vocês tenham gostado dessas duas questões, dessas duas soluções, que não são únicas, tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo.